São os Smiling Friends. Esse é o típico desenho que, se acaso você não conhece, você precisa conhecer. Esse desenho foi lançado em 2022, mas como eu sou daqueles que só assiste as coisas depois de um ano mais ou menos do lançamento original, eu tinha deixado esse desenho passar completamente batido. E após assistir esse vídeo aqui do Bentley Recap, eu tomei vergonha na cara e fui assistir Smiling Friends em pleno 2024. Das obras recentes, com certeza Smiling Friends se destaca muito. E é claro que não tem como fugir da comparação com Rick and Morty. E já que é pra ser polêmico, eu prefiro Smiling Friends. O desenho me cativou demais nessas duas curtas temporadas que ele possui até então. São vários episódios hilários e cheios de ensinamentos bacanas também, exceto um deles. O episódio chamado Os Smiling Friends Vão ao Brasil, mais conhecido como o pior episódio de todo o desenho. Vamos ser sinceros, é impossível não ter ficado empolgado com esse episódio, pelo fato deles estarem no nosso país. É sempre legal quando isso acontece, ou pelo menos era pra ser. O episódio já começa com essa intro bem legal, mostrando vários lugares do Brasil, como as praias que fazem o maior sucesso por aqui. Nossa turminha do barulho, formada por Charlie, Pin, Alan e Glep, aterrizam em solo tupiniquim. E eles estão muito empolgados, pois irão passar uma mini férias de 2 semanas aqui no Brasil. Famosas férias do meio do ano. Aquelas 2 semanas que a gente emenda e vira um mês inteiro. E o Alan está com vontade de conhecer o Jesus gigante, mais conhecido como Cristo Redentor. Já Glep está ansioso para conhecer as praias. E o Pin já está interessado nas sensuais mulheres brasileiras. Então rola um leve atrito entre os amigos sorridentes, pois Pin não reservou hotel nenhum, pois segundo ele, isso era a função do Alan. Eles ficam numa discussão bem sem graça e chata, pra falar a real. Uma coisa que me incomodou muito nesse episódio foram esses diálogos atravessados. O problema em si não é os diálogos, ainda mais eles sendo atravessados, porque quem manja do desenho sabe que é uma característica própria dele, onde é normal ver os personagens se interrompendo e falando ao mesmo tempo. Mas o que me incomodou foi o uso excessivo desses diálogos. Praticamente não tem uma fala limpa nesse episódio. Eles ficam o tempo todo falando um em cima do outro, dando a entender que geral tava mega desconfortável de estar ali. O Pin liga pro hotel e confirma que ele acabou não reservando vaga nenhuma. Então ele tenta fazer uma hospedagem, mas os hotéis estão todos lotados, pois é carnaval, baby. Inclusive eu tô gravando num pós-carnaval e tá foda. Eles são parados por um cara que fica perguntando várias vezes se eles são turistas. Eles não dão muita bola pro cara e se livram dele rapidamente, dizendo que eles são turistas, mas que eles não querem nenhum tipo de ajuda. Pra piorar, o cara fica perguntando se eles não têm grana e tal. Cara, isso aqui foi muito de mau gosto, porque cá entre nós a hospitalidade brasileira é uma das melhores do mundo. Eu até achei legal, porque sempre tem aquela piada que a gente faz que pá, gringo é mais caro, mas aqui eu acho que eles deram uma pesada pra um lado mais negativo da coisa. Eles tentaram passar como se a gente fosse muito chato e insistente por querer ajudar, como se isso não fosse naturalmente uma coisa de brasileiro. E ainda mais o cara perguntando sobre dinheiro, o que dá a entender que todo mundo aqui é interesseiro. Mas passada essa cena meio paia, eles se sentam pra comerem alguma coisa, enquanto decidem o que vão fazer. E aí o Pin dá mais uma bola fora, sugerindo deles se hospedarem nos hotéis mais caros, entre aspas. Pois segundo o Charlie, os preços não se comparam aos Estados Unidos. Eles querem ir nos mais caros daqui, pois acreditam que ninguém tem dinheiro pra se hospedar neles. Então eles assumem que deve ser vazio por lá. Após essa tirada pra bosta, rola mais uma discussão entre eles. Cara, sério, os diálogos desse episódio são muito vazios. É só um monte de nada com nada, interrupção e gaguejada. Ai, tomar no cu. Eles decidem ligar pro chefe, que diz que infelizmente eles escolheram a época errada pra viajar pro Brasil. E os bonitões simplesmente vão embora. E pra fechar o episódio ainda mostra um avião caindo, olha que coisa legal. Bom, eu particularmente achei esse episódio péssimo. Como eu disse antes, eu assisti ele no ano passado, mas eu fiquei sabendo recentemente que esse episódio era pra ter sido uma brincadeira de 1º de abril. Olha, eu acho que isso foi só uma desculpinha qualquer pra passar pano pra esse episódio. Eu não acho que tenha sido intencional você brincar com a expectativa do público sobre esse episódio. Ainda mais a gente que é brasileiro. Porque pensa, um desenho que você gosta muito vai fazer um episódio no seu país. Aí você fala, caraca, vai ser mó legal, tem um monte de possibilidade. Aí é literalmente um episódio que eles ficam 11 minutos num aeroporto. Aí você chega lá e fala, não galera, foi só pelo meme. Smiling Friends é muito mais bem escrito do que isso. Ainda mais se tratando do último episódio da temporada. E como a gente sabe, as séries são canceladas muito rápido hoje em dia. Então você meio que tem que causar uma boa impressão. Que é o caso de Smiling Friends. A primeira impressão que você tem do desenho é muito boa. Porque literalmente todos os episódios são bons. Menos esse aqui. Não quer interferir da série ter uma segunda temporada e coisa e tal. Mas não tem como negar que dá aquela
aquela água no chopp e aquela carimbada na faixa do desenho. Smiling Friends sempre foi aleatório, porque essa é a graça do negócio. Smiling Friends me lembra muito o humor de Apenas um Show. Mas aí que tá o problema desse episódio? Ele não é engraçado. Na minha visão, é só um episódio muito preguiçoso. Não tem essa de conceito, mas veja bem. E na minha expectativa, ao menos, eu não tava pensando que ia ser um episódio tipo, nossa, eles vão fazer um episódio que eles vão sair andando de moto com lança-chamas enquanto brigam com alguma gangue na praia de Copacabana. Eu achei que ia ser um episódio que, sei lá, eles iam explorar o país ao menos. Ainda mais que o pôster do episódio é eles na praia. Podia só ser um episódio de praia de anime. Eles vivem uma aventurazinha lá na praia, sei lá, parece uma Lula gigante, não um presidente Lula. E alguma coisa do tipo, sabe? Pelo menos ter alguma ação no episódio, ter um enredo, ter alguma coisa pra fazer. Eles não chegaram a falar com ninguém decentemente. Eles literalmente não falaram com ninguém. Os únicos diálogos desse episódio com pessoas são literalmente piadas de estereótipo. De todas as coisas que esse episódio podia ser, ninguém achou que ia ser literalmente um episódio dentro de um aeroporto. Aeroporto meio que tem em todo o país. O que o do Brasil teria de especial? O que? O fato que a água no aeroporto daqui é 30 conto? Eu amei assistir Smiling Friends, mas nesse episódio eu realmente não vi graça nenhuma. Eles nem tentam forçar piadas porque esse episódio é literalmente um nada. Não acontece nada por 11 minutos. E as poucas piadas que tem são aqueles clichês gringos. E o tipo de gringo que nunca saiu do seu país de origem, onde eles nem ao menos pesquisam coisas sobre o país que eles vão falar. Não é mesmo, Emília Pérez? E se você assistiu o episódio dublado, ele fica ainda mais sem graça. Porque os americanos defendem que os diálogos são engraçados e são reais, mas na verdade é apenas um episódio vazio com uma isca de marketing. Eu até vi um maluco falando que esse episódio era de identificação com a situação que o Pim passa no episódio. Bom, eu não sou de frequentar aeroportos. E se você acha que ficar num saguão discutindo com seus amigos é divertido, aí já não é comigo, né, amigão? Eu não vejo sentido de você perder o seu tempo e o do público por conta de uma piada. Esse episódio não acrescenta em nada na sua experiência assistindo Smiley Friends. Eu recomendo muito você assistir a esse desenho. As duas temporadas são ótimas. Só esse episódio aqui que é o puro suco do filler. Esse episódio podia ser Smiley Friends na Bélgica, no Japão, no Senegal, já que não tem nada de Brasil nele. Se você ficar 11 minutos no aeroporto de Guarulhos sem fazer nada, é a mesma experiência que assistir esse episódio aqui. É, meus amigos, ainda tá pra nascer um episódio sobre o Brasil que seja bom, e não apenas estereótipos, pra provar que você não entende nada sobre o local. Não é mesmo o episódio da Austrália de Apenas um Show? Pelo menos a única parte engraçada desse episódio é que quando o cara vai mijar, eles usam a expressão "vou socar o primeiro-ministro". Uou, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do canal Thiagueira. Normalmente eu prefiro fazer vídeos de coisas que eu gostei, mas aproveitando o embalo desse pós-carnaval, achei de bom tom falar desse episódio aqui, já que ele é tão ruim que ninguém fala sobre ele. Espero que tenham gostado, se inscreve no canal porque tem muito conteúdo vindo aí, vai começar a ter muito post na comunidade pra interação com vocês, vai começar a ter shorts aqui no canal, e não, eu não estou sendo patrocinado por marca de bermuda. Deixe o seu like e hype o vídeo 3 vezes, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado pelos 3.000 inscritos, é muito gratificante pra mim ver que vocês estão gostando do conteúdo que eu faço. E comenta aí o que você achou desse episódio ou sobre algum outro de Smiley Friends que você gostaria de ver aqui no canal. E de preferência um episódio que seja bom. Bom, e eu vou ficando por aqui. Senão eu vou perder o meu voo pra Austrália pra socar o primeiro-ministro. E você fechar